Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Lorena Nogueira, professora e artista visual, e este é mais um vídeo sobre a nossa arara vermelha. No último vídeo eu mostrei como é que eu fiz esse risco, fazendo uma cópia da imagem no iPad, e agora eu vou mostrar para vocês como passar da impressão que eu disponibilizei lá no site, né, para vocês baixarem gratuitamente, para a nossa folhinha de aquarela. Então, primeiro, a gente deveria imprimir, né, o desenho numa folha sulfite. Só que infelizmente a minha impressora não está funcionando. Eu não vou poder utilizar um impresso, mas eu vou utilizar esse papel aqui, que é o papel croquis, papel manteiga, 41 gramas, que ele é específico para isso, para você fazer, né, esses desenhos, fazer as cópias. É um papel de esboço, porque você pode botar vários deles um em cima do outro para poder melhorar o seu desenho. No caso aqui dá para vocês verem que está bem transparente praticamente, né? Bem translúcido. A gente consegue ver o outro lado. A gente pode usar tanto um lápis 2B quanto um lápis 6B para poder fazer nessa parte aqui. No caso de vocês que estiverem com a impressão, vocês vão pegar a folha impressa daqui e vocês vão copiar o desenho desse lado de cá. Quem não tá com impressão, tiver um desenho aí que vai querer melhorar, você pode fazer com essa técnica aqui, que eu vou passar esse desenho que já está numa folha de aquarela, mas eu vou passar ele para outra folha de aquarela, que era esse o intuito de vocês quando baixam o risco, né? Se vocês baixarem o desenho e fizerem a impressão, o intuito é vocês usarem o desenho do jeito de vocês, né? Como esse desenho aqui, que está lá no risco, é o desenho que nós chamamos que tem um traço peludo, eu vou dar uma melhorada nele agora, quando eu vou fazer esse original, digamos assim, a minha impressão, né, para esse desenho. Eu até não vou usar o lápis, eu vou usar uma caneta nanquim aqui, 02, para poder fazer esse desenho. Lembrando que esse desenho que eu tô fazendo aqui, nessa cópia que eu tô fazendo do desenho original, ela está servindo como se fosse a impressão, porque eu, infelizmente, não vou ter como imprimir para fazer esse vídeo. Eu até coloquei lá no post aqui no YouTube, né, de que eu tinha uma mudança em relação ao que eu tinha planejado, mas que ia sair tudo do mesmo jeito, não vai mudar muita coisa, né? A gente tem como trabalhar com o material desse jeito. Esse daqui é um jeito bem básico, bem comum de muitos desenhistas, utilizar o papel manteiga para você poder fazer cópia do desenho. E no caso, a gente vai utilizar a técnica do decalque para poder passar esse desenho para a folha de aquarela, para a nova folha de aquarela. Se você tem um outro desenho que você fez, se você quer melhorar alguns traços, fazer algumas mudanças, né? Ou você vai trabalhar, quer fazer uma animação manual, apesar de hoje em dia a gente ter computador e tudo mais, você pode querer fazer uma animação manual. E aí, esse papel, tanto papel vegetal quanto esse papel manteiga, são os utilizados para esse tipo de trabalho, porque eles são mais transparentes e permitem que vocês façam essa cópia bem mais fácil. Eu vou agora pegar ali uma folha, aquela folhinha A4, vou botar ela aqui embaixo, só para poder fazer o desenho desse lado de cá, que é o lado original, digamos assim, do nosso desenho. Se você quiser virar a sua arara vermelha para o outro lado também, você pode passar o lápis desse lado de cá para fazer a passagem para o papel.
mas no meu caso eu vou utilizar ela na direção mesmo que ela tava, né? Virada aqui pro lado esquerdo, né? Virada pro lado esquerdo. Se você quiser virar ela pro lado direito, é só fazer espelhado. Mas vamos agora transformar essa arara aqui para ser passada para o papel de aquarela. Aí eu tô usando o lápis 6B, porque ele é um pouquinho mais escuro, então na hora de fazer a passagem, os traços podem ficar um pouco mais fortes. Assim que eu terminar esse aqui, eu vou mostrar para vocês que eu tava fazendo antes, mas eu regravei esse vídeo, porque eu tava fazendo eu fiz com lápis dos dois lados. Então, quando eu fiz essa passagem aqui, que eu tô fazendo agora, de passar o lápis por cima, ele já foi fazendo uma cópia nesse meu papel de baixo. Tanto que eu até peguei outra folhinha, né, para poder fazer aqui com vocês esse desenho de modo diferente. Mas no outro que eu fiz com lápis dos dois lados, dá para ver claramente a técnica, né, do decalque funcionando direitinho já para passagem do nosso desenho para uma folha qualquer que eu fosse fazer. No caso, era uma folha sulfite de 90 gramas, que é o papel que eu estou usando aqui embaixo, né? Esse aqui de cima é o papel croquis. Lembrando que lá no desenho, né, eu tinha alguns pedaços que eu apaguei e tudo, que tava por cima, né? Se você viu o vídeo, o primeiro vídeo, eu fiz os desenhos e depois eu apaguei para poder fazer aqui as unhas da arara, fazer o galho da árvore, esse tronco aqui. Mas na hora que você for passar a caneta, muito cuidado com esses pequenos detalhes. Então, agora eu já fiz, a gente tem do lado de cá ele e a caneta, do lado de cá ele com lápis. Até ficou assim um pouquinho marcado aqui, ó. Vou mostrar pra vocês o outro. Esse daqui foi o que eu tinha feito antes. Foi feito com lápis dos dois lados. Então, quando eu passei o lápis do segundo lado, ele já deu uma marcação no papel. E é isso aqui que a gente tá fazendo hoje. A gente vai fazer essa passagem do desenho, né, da folha, para outra folha. Então, agora eu vou pegar um papel de aquarela, que eu vou colocar aqui embaixo. Meu papel de aquarela é esse canson de 300 gramas, que é onde eu vou fazer o desenho. Eu costumo usar o lado liso, porque quando eu faço o desenho, né, eu só uso esse lado rugoso quando eu vou pintar direto, fazer um desenho de aquarela direto com poucos detalhes. Eu uso esse lado rugoso. Mas eu normalmente uso eu gosto de usar esse lado mais liso. Esse lado de cá, o rugoso, ele recebe melhor a tinta, né? Mas, como eu não vou fazer nada muito colorido, não tem muito problema. Mas de qualquer maneira eu vou tentar. Vou fazer dos dois lados aqui da folha. Eu gosto mais, como eu disse, do lado liso. Mas não tem muita diferença na hora que você for escolher. Você pode escolher um dos dois lados. Eu vou fazer aqui até nos dois, para testar. Então, agora, passando o lápis. Peguei o lápis 2B para passar aqui esse desenho para o outro lado. Essa questão do papel de aquarela é uma coisa que é meio que gosto, né? Eu acho que é uma questão de gosto. Agora eu tô passando aqui o lápis lentamente por cima do desenho para poder ir passando, né? Ali, ó, passando o nosso desenho para outro lado. Agora eu vou até passar um pouquinho mais aqui. Muito cuidado, vocês podem prender com um clips, né? Para ele não sair do lugar. No caso aqui, como eu tô usando papel manteiga, eu consigo ver bem ali o outro lado. Mas se vocês estiverem usando papel um pouquinho mais grosso, eu recomendo usar um clips para que o papel não saia do lugar.
Algumas pessoas fazem essa técnica do decalque, assim, simplesmente passando, esfregando, né, o lápis desse lado aqui. É um jeito também de fazer. Deixa eu ver aqui um material que eu possa utilizar. Por exemplo, assim, né, eles fazem o risco. Eu não quero riscar esse desenho. Algumas pessoas fazem os riscos, né, mas ó, ele passa do mesmo jeito. Muita gente faz o risco assim, por cima, para poder fazer essa passagem do desenho, mas eu não quero estragar. Então eu vou bem devagar, porque eu não tô com muita pressa, não. Não tenha pressa na hora de fazer um desenho, porque o desenho, ele é uma espécie de terapia, né? É um momento que a gente está se ligando, né? Utilizando a mão, utilizando a visão. É uma coisa assim mais artesanal. Então não tenha pressa, faz com calma, que vai ficar legal do mesmo jeito. E não se esqueçam de ir sempre, né, olhando para ver se tá tudo certinho lá do outro lado, se falta alguma linha, se faltou alguma coisa. Ó, minha arara já tá quase indo lá. Como eu falei, você pegar aqui a caneta e fazer assim, porque o nosso objetivo é passar a tinta que tá lá do outro lado, mesmo que seja grafite, pro papel, ó. Mostrar para vocês que funciona tanto uma quanto a outra. São duas técnicas, né, que você pode fazer. Usar assim, que você tá passando o grafite desse lado de cá pro lado de lá. Se vocês forem fazer desse jeito, escolha sempre alguma coisa assim mais macia, que não vai rasgar o papel, uma coisa que não tenha ponta, né? Porque a pior coisa seria você tentar fazer esse desenho assim e você acabar rasgando o papel enquanto tá passando, você vai estragar tanto de cima quanto de baixo. Estamos quase terminando aqui de passar o desenho, tá vendo? Ele não apaga, a tinta não se... O grafite, né, não se transfere todo para o papel. Vai uma parte dele, porque o grafite, né, ele é bastante poroso, né? Se a gente passando o dedo por cima, a gente consegue, né, fazer esfumaçar e tudo, porque fica com muito resto. Então, assim, tranquilamente, já dá até para utilizar. Acho que é só que as unhazinhas da arara, vou dar uma passada maior. Vou até passar com o lápis, porque como é uma coisa com mais detalhe, vou até passar com o lápis. Ó, é isso aqui. Posso passar do outro lado da aquarela, do papel de aquarela? Vai funcionar? Vai sim. Não tem problema nenhum. Eu não vou passar caneta nesse desenho daqui, porque não é meu objetivo. Eu vou pegar aqui e vou fazer do outro lado, nesse papel aqui de aquarela do lado de cá. Falando nisso, eu vou até fazer um negócio aqui. Vou apagar, que eu fiz de lápis. Vai passar para o outro lado? Não muito bem, porque a borracha, ela é muito molinha, então é muito difícil. Outro material que vocês podem utilizar para poder fazer essa passagem, deixa eu ver se eu encontro aqui o meu estojo. Aqui meu estojo de pincel. Se tiver um pincel aí,
você pode usar ele também, que o pincel tem esse outro lado dele aqui, né, que é arredondadinho. A gente vai fazendo, vai passando. Ah, passei e achei que ficou muito claro. Aí você pode pegar o papel, virar e passar mais grafite. Se você quiser que ele fique um pouquinho mais forte, né, você pode passar mais grafite. Não tem problema nenhum. Tá indo, tá vendo? Papel de aquarela não faz muita diferença se você usar se você usar o lado liso ou o lado rugoso. Você pode usar os dois lados para poder fazer o seu desenho. Como eu falei, né, mais uma questão de preferência minha. Prefiro o lado liso, que eu acho mais fácil de pintar. E quando a gente tem esses desenhos assim, tem que sempre se lembrar, você vai passar a aquarela, às vezes se você deixar o lápis, ele vai ficar muito marcado, porque a aquarela é transparente. Se você for utilizar uma tinta acrílica, uma tinta guache, que são tintas um pouco mais encorpadas, eu acredito que o grafite do lápis desaparece. Eu não sei, não vou dizer, porque não é uma técnica assim que eu utilizo. Eu nem sei, na verdade, utilizar o guache corretamente. Já utilizei algumas vezes, mas eu não aprendi a usar o guache corretamente, então posso nem falar, nem do guache, nem da acrílica, nem tinta óleo, não sei nenhum desses materiais. Eu só uso aquarela, lápis de cor. Estou aprendendo giz pastel, mas eu também não conheço ainda não. Mas de tinta só uso aquarela. Então assim, meu papel ficou bem marcadinho de fazer esse trabalho, né? Mas eu vou guardar ele porque a gente pode usar ele outras vezes. E aqui está, né? Você vai olhar que o papel ficou bem marcado do lado de cá. Mas aqui está o nosso desenho, né? Tanto de um lado quanto do outro. É só escolher qual vai ser o que você vai utilizar. Outra coisa que eu acho imprescindível quando a gente vai usar, fazer desenho assim, isso aqui eu descobri, né? Na verdade, eu conheci no meu curso de design, na disciplina de desenho de observação. E isso aqui é o limpa-tipos, ele não é uma borracha. Eu já vi gente na internet usando como se fosse borracha. Isso aqui não é para ser usado como borracha. Você pega um pedacinho dele e amassa, assim. Ele é grudento, é um negócio que parece uma massinha meio esquisita. E aí você vai aqui, ó. Você tira o excesso de grafite do seu desenho, né? Você pode usar de outros jeitos. Já vi pessoas fazendo assim. Pode fazer assim, que também funciona. Só tirar o excesso de grafite. Se você não vai fazer, né, desenho com canetinha, ou como eu falei, tinta acrílica, tinta guache, que são um pouco mais fortes, você pode tirar o excesso do lápis com esse limpa-tipos. Eu não vou fazer a pintura desse desenho hoje, porque eu ainda estou testando, né, fazendo meu círculo cromático. Eu ainda não consegui terminar. Eu comecei a graduação, minha segunda licenciatura, agora em artes visuais.
E eu não consegui terminar o meu círculo cromático, mas ele está na lista para ser finalizado. Então, quando eu terminar o círculo cromático, é que eu vou pintar essa arara. Minha bolinha de limpa-tipos caiu no chão, mas tudo bem. E é por hoje é só, é isso. Então nós ficamos com esse desenho, um papel de aquarela, desse lado de cá e desse lado de cá, lado rugoso, lado liso. E eu tenho agora também 2 cópias dele, da arara, feitas no papel manteiga. E como eu falei para vocês, ele aparece, né? Quando você faz essa técnica do decalque, ele aparece no papel normal. Se você tiver uma mesa de luz, você pode fazer no papel, em qualquer tipo de papel, o desenho e depois passar para qualquer tipo de papel que você quiser, né? Desde que a sua mesa de luz tenha uma boa iluminação. Mas eu não sei, eu nunca tive mesa de luz, eu não sei como é que funciona para o papel 300 gramas. Mas eu acredito que no papel até 200 gramas você consiga fazer essa passagem. Então, muito obrigada por assistir o vídeo até o final, ou por pelo menos assistir algumas partes do vídeo. E em breve eu volto com um novo vídeo sobre o meu círculo cromático, que eu vou fazer. E também eu vou mostrar para vocês outros círculos cromáticos de outras tintas, porque a que eu estou usando agora é essa da Winsor & Newton, né? Eu comprei esse estojinho, mas eu tenho aquarela também da Pebeo e eu tenho aquarela da Pentel e eu tenho uma aquarela daquela bem escolar, bem simplesinha, de pastilha, da Faber-Castell, e eu quero muito testar como é que ficaria fazer algum desenho desses, né, com tintas melhores, como essa da Winsor & Newton, que apesar dela ser ainda ser uma tinta escolar, não ser uma profissional, mas ela é superior a essa tinta da Faber-Castell, né, de pastilha. E aí eu quero mostrar para vocês a diferença de todas essas tintas que eu tenho num círculo cromático e também escolher as cores que eu vou utilizar para fazer a minha arara vermelha. Então, até a próxima. Tchau, tchau!